Mas nós temos falado exatamente, aí os irmãos no louvor falou sobre peregrinação, não é? Sobre, e esse salmo que nós vamos ler hoje, que eu quero ser rápido na introdução, porque senão não dá conta de falar o salmo inteiro, porque é um salmo, tem que acabar hoje. Começar hoje e acabar hoje. Não dá para deixar para o próximo. Então, o próximo salmo já vai ser o 121, certo? Então, aprendendo com os salmos de romagem, é o cântico dos degraus, né? E o objetivo é isso mesmo. O objetivo é a gente aprender, porque nós também somos peregrinos aqui nessa terra. Nós também somos estrangeiros aqui nesse mundo. Nós também temos uma Jerusalém celestial. E nós estamos marchando. A igreja está caminhando. E nessas marchas e nessa caminhada acontecem muitas coisas na nossa vida, como também aconteceu aí nesses salmos. E a romagem, para quem não sabe, a romagem, acho que todos sabem, né? Mas essa palavra romagem é aquela coisa de procissão. Não sei como é que fala no Peru, é procissão também? As pessoas caminham, eles vão caminhando, e é romagem. Lembra lá na Aparecida do Norte, o pessoal faz romaria para a Aparecida do Norte. Lá no Paraná, não sei se os irmãos já ouviram falar, tem a cidade lá do Menino da Tábua. Já ouviu falar do Menino da Tábua? Lá em Maracaí, Paraná. Os pessoal também saem de longe, de terras longes, e vão fazendo caminhada, leva as barracas, posa na estrada, até chegar num determinado lugar religioso. Para os católicos vão para Aparecida do Norte, e outros vão para Maracaí. Isso é que é romagem. É sair de onde ele está e vai com sentido religioso até chegar ao seu destino. E aqui no caso desse salmo, o salmo 120 ao 134, é uma coletânea. É um inário. Eles usavam esses salmos, esses 15 salmos, para cantar durante a sua peregrinação. Enquanto eles estavam caminhando, enquanto eles estavam indo para Jerusalém, eles entoavam esses salmos, do Salmo 120 ao 134. Então, era também chamado Cânticos de Degraus. A cada salmo, uma situação diferente, coisas diferentes aconteciam na sua vida. Então, o que é essa coletânea? O que é essa coletânea? Os salmos de romagem são como um inário. Aqui que eu acabei de falar, é um inário. Do Salmo 120 ao 134, são inários. É um cântico. Eles usavam, existiam outros, logo, né? Mas os que estão mais conhecidos dentro do conhecimento é que esses 15 salmos eram os mais usados enquanto eles estavam peregrinando, enquanto eles estavam marchando, enquanto eles saíam das suas terras longínquas, ia para o foco, o sentido era Jerusalém, lá no culto de adoração. Mas no coração do salmista não estava a cidade de Jerusalém, não estava lá ver o povo, mas estava uma ordem de Deus. Eles queriam lá porque ia ter o encontro com Deus lá, ia ter onde eles levavam o dízimo, eles levavam os seus animais, crianças. Eles marchavam dias, longe. Terras, eles moravam em lugares de pessoas que moravam longe. E eles caminhavam, então, faziam esse trajeto. E eles levavam esses cânticos. Esses 15 cânticos eram entoados no meio do povo, ali, enquanto ele estava marchando, estava caminhando. Eu lá atrás, lá no passado, eu também fiz isso quando era católico. A gente cantava com o violão, lembra? Nós saíamos cantando até chegar lá na igreja, lá central. Fiz isso aí muito. Então ficou fácil para mim entender isso, não foi difícil para mim entender. E também os autores do Salmo, o Davi escreveu 122, 124, 131 e 134. O Salmo 127 foi Salomão, e os outros 10 salmos nós não sabemos quem escreveu. Principalmente esse que nós lemos hoje, nós não temos autor, não sei quem é. Não sabemos, mas nós sabemos que ele é alguém que teme a Deus. Alguém que tem um coração voltado para Deus, um salmista. Mas ele fazia isso por causa de uma ordem. Por causa de uma ordem de Deus. Os cânticos de romagem, cantados na peregrinação em Jerusalém, eram as principais 3 festas que tinha. As 3 festas judaicas, o tabernáculo, a Páscoa e os Pentecostes. Então, essas 3 festas eram as mais importantes que acontecia em Jerusalém. Não precisava você estar nas 3 festas, mas pelo menos uma festa do ano era obrigado você estar, porque era uma ordem de Deus. Não eram as 3 festas, eu vou nas 3 festas. Bom, tinha gente que tinha condições de ir, né? Nas 3 festas, mas pelo menos uma festa do ano, então esses peregrinos saíam e iam para Jerusalém. E aqui está o livro, o Êxodo, fala assim, 3 vezes no ano me celebrará em festa. Então tinha essa ordem, tinha esse mandamento.
Não era simplesmente uma coisa religiosa, mas tinha lá uma ordem de Deus para que eles fizessem isso. As festas dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como tenho te ordenado. Ao tempo apontado no mês do Abíbe. Acho que isso aí é o mês do Ano Novo. O Abíbe, né? É isso. Entre março e abril. Então, essa é a primeira festa. Aí tem porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Ou seja, então eles levavam dízimo, levavam os animais, levavam tudo. Eles preparavam, era um preparo de um ano todo. Imagina nós aqui preparando o ano inteiro, porque nesse dia eu vou sair de madrugadinha, olha só, bem cedinho, olha só, a alegria dele. Chegou a nossa hora, mulher. Olha, os burros já estão prontos, sei lá, a beterraba já está no jeito. E eles levavam tudo, eles já ajeitavam o ano inteiro preparando, e quando era de madrugadinha, chegou a nossa hora. Agora nós vamos caminhar para Jerusalém. E o caminho era árduo. Mas eles faziam com gosto, com alegria. Por isso que esse mesmo salmo, a gente vai ouvir falar que me alegrei quando me disseram, está dentro dessa coletânea. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então está dentro desse mesmo cântico. Então eles iam lá não porque era só uma coisa religiosa ou algo assim, vamos lá para ver a parada como é que está, né? Vamos lá ver os amigos, vamos lá ver os primos, tias, não. Eles tinham um foco, o foco era louvar ao Senhor. E era uma ordem de Deus, Deus queria que fosse adorado somente em Jerusalém. Não podia adorar em outros lugares, eles oravam, entre eles orava, talvez, mas uma ordem de Deus era que Jerusalém era o lugar de adoração. Então eles iam lá, porque havia muitos deuses na época. Deus do monte, havia um monte. Então Deus queria que fosse foco, o foco é Jerusalém, onde Salomão fez o templo, e você vai ver depois em Crônica, lá, o Salomão inaugurando o templo, aquela benção toda, aquela coisa toda acontecendo lá. Então isso ficou marcado, o povo judeus iam para Jerusalém com o foco de louvar o Senhor, pelo menos uma dessas festas eles participavam, né? Era então uma ordem divina, e o foco maior de cada um deles era realmente servir ao Senhor. Então qual era o propósito? Qual era o propósito? Os sentimentos dos peregrinos, angústias, eles passavam angústias, enquanto eles caminhavam, eles tinham angústias. Enquanto eles estavam caminhando, lamentações, eles tinham esperança, confiança, alegria, pecado, arrependimento, etc. É a nossa caminhada aqui, irmãos. É nós indo também para Jerusalém Celestial. Nós vivendo tudo isso. Nós também vivendo tudo que o salmista está vivendo. A nossa peregrinação não é diferente. Estamos nas mesmas condições espirituais. O Salmo vai nos ajudar na nossa caminhada a Jerusalém Celestial. Como devemos nos portar. O Salmo vai nos instruir para a nossa caminhada, para a nossa Jerusalém Celestial. Nós também temos um foco. Nós também temos um encontro com Jesus. A igreja também anseia por esse encontro. Um dia nós estaremos lá, não é assim que fala? E um dia a igreja do Senhor estará com o Senhor. É aquela coisa. E isso tem que encher o nosso coração de esperança. Então nós estamos, sim, o que o irmão acabou de dizer, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, nós estamos caminhando de segunda a segunda, e a vida não é fácil mesmo, não vai ser fácil, não é moleza, mas nós temos que ter um foco. O foco é chegar ao encontro do Senhor. E nós vamos ter todo esse sentimento. O problema é que muitas vezes nós não sabemos lidar com esses sentimentos. Nós não sabemos como fazer. Às vezes nós desespera. Nós perdemos as esperanças. Alguns morrem pelo caminho. Perde a fé. Outros se desviam para outros lugares. E todos estamos marchando para uma Jerusalém celestial. Um dia onde nós vamos encontrar o Senhor. O pastor sempre fala aqui na ceia que um dia nós estaremos ceando com o Senhor. E isso tem que estar no nosso coração. É o mesmo sentimento que o salmista lá tinha. Eu vou para Jerusalém. Eu vou para lá. É lá que eu vou gritar. Que eu vou me soltar. Não é? Nós temos que ter essa esperança no nosso coração. Apesar das nossas dificuldades aqui. O que tem mais aí? Então, quais são os temas desses 15 salmos? Não, pode ser que algum no meio do caminho vai mudar. Os temas dos salmos, desses 15 salmos. Apareceu aí, irmão? Deu apagão?
Dá uma travada lá. Mas ele vai aparecer o resumo. Travou o negócio aí, irmão? Bom, é o seguinte. Então, os irmãos entenderam até aqui que esses salmos, o salmo da peregrinação, esses 15 salmos, eles vão nos ajudar a nossa caminhada também. Nós temos uma Jerusalém celestial, onde nós vamos focar. E era isso. Eu fico imaginando, sabe, irmãos, a família que morava no deserto. A família lá. Não era fácil, não. Eu coloquei no Google lá, sabe? Do estado onde esse salmista morava, até chegar em Jerusalém, irmão. Nossa, era quanto deu? 300 e poucos quilômetros. Você imagina fazer isso a pé. Com criança, com cavalo, com alimento. Imagina era quase uma semana de caminhada. Então não era fácil, era dia que chovia, dia que ventava. Então o resumo desses 15 salmos, assim mais ou menos, né? Que pode ser que a gente mude algum tema lá para frente, mas o resumo é isso aqui. O primeiro salmo, paz sobre acusações mentirosas. 2, o verdadeiro socorro para a alma, tudo que nós precisamos para atravessar essa jornada que nós estamos vivendo. 3, o principal motivo da alegria. 4, misericórdia que vem dos céus. Uma poderosa métrica de gratidão. O cuidado de Deus para os seus filhos. A restauração de Deus. Lições imprescindíveis para as famílias cristãs. A felicidade daqueles que temem a Deus, Salmo 128. O Senhor é poderoso para nos livrar do seu povo, Salmo 129. Esperança em Deus, Salmo 130. O caminho da humildade, Salmo 131. Passado, futuro evangelho. E o evangelho, Salmo 132. A comunhão dos santos, Salmo 133. E o louvor ao Senhor, Salmo 134. Então, se Deus quiser, se Deus nos ajudar, talvez uma vez no mês, eu estou combinando com o pastor, que está no livro de Efésios. Então, nós estamos combinando ainda, certo? Uma vez no mês, pode ser que eu esteja trazendo um desses salmos aqui. Então, nós vamos começando hoje, assim, com o Salmo 120. Ok? Nós vamos começar com o Salmo 120, que nós lemos hoje. Eu estou correndo porque eu sei que se não correr, não dá tempo. Né? Então tem que correr. Salmo 120. Os irmãos leram o Salmo 120, mas vamos ler novamente. Ok? Nós não sabemos quem é o autor. Já foi falado aqui que nós sabemos quem é o autor. Ele está numa peregrinação. Esse é o pano de fundo. Ele está caminhando. E ele está cercado de pessoas que não são também crentes. E ele pegou a família dele, ele pegou o jegue, ele pegou as coisas, pegou o dízimo, e agora ele está saindo a caminho para Jerusalém. E o que acontece? Ele diz assim, na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram guerra contra mim. Quer dizer, você percebe então que ele está nesse primeiro salmo, que começa aí os salmos de romagem, esse é o primeiro salmo, que ele já tem uma situação, ele está cercado, ele mora assim em lugares, Quedar, na Turquia, e Meseque na Arábia. Ele está entre esses dois lugares, longe, e o pessoal não é crente. Então o pessoal falam dele, zombam dele. Olha lá, olha o povo lá, esse povo está mais doido que não sei o quê. Acho que é o sol quente que já está na cabeça deles. E fazendo calúnia, fazendo fofoca e falando. E ele está numa situação muito difícil. E vamos ver então agora a situação angustiosa. A primeira coisa que vamos ver aqui é a situação angustiosa do salmista. Olha lá. Na minha angústia, ele está angustiado. Ele está aflito. Ele está triste. Ele está passando por aflições. Ele está com adversidade de espírito. Porque eu estou mal. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Ele está passando por isso. Mas o que é que está causando esse mal no salmista? O que é que está causando essa angústia nele? O porquê que ele está desse jeito? O versículo 2 já responde. Olha lá. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Pessoas estavam falando mentira
a respeito deles, fazendo calúnia. Você já viveu isso? Quem sabe você já viveu isso? Quem sabe você está vivendo isso? Pessoas inventando mentiras de você, fazendo calúnias. E o que significa língua enganadora? São pessoas que vai até você, que te até elogia, mas nas suas costas são línguas enganadoras, que batem nas suas costas, que falam, e aí rapaz, e aí Marcelão, que fala mesmo, que fala assim, da tua frente, e aí irmão, beleza? Mas nas suas costas, língua enganadora. Quem sabe você já viveu por isso. Então ele estava vivendo um momento desse jeito, pessoas que estavam falando mal dele, estavam massacrando o seu caráter, estavam repudiando o seu caráter, estavam fazendo dele, falando coisas que eles não eram, vivendo no meio desse povo que falavam, e quando aqueles que se aproximavam dele, falavam bem deles, mas eram línguas enganadoras. Você já teve essa experiência, irmão? Da pessoa chegar em você, bater nas suas costas, depois você sabe que aquela pessoa fala mal de você? Nem me responda, porque, nossa, com certeza já teve. Alguém já inventou uma calúnia de você? O fulano falou que você, e faz uma mentira, uma fofocagem, um fuxico, e aquela coisa toma conta da fábrica, da escola, da família, e a fofoca cresce, e as pessoas estão falando, e você, pelo amor de Deus, eu não fiz isso. E você quer provar o seu caráter, que é limpo. Você quer provar que você está certa. E aquelas pessoas que chegam como manso, que chegam como ovelha perto de você, falam bonito, mas é língua enganadora. Olha a situação que esse salmista se encontra. Ele está angustiado, isso traz angústia, isso traz aflição, isso traz tristeza, isso traz desânimo. Faz com que nós perdemos a esperança. Mas não podemos perder o foco, irmão. O foco é a celestial, é a Jerusalém. Nada vai nos impedir disso. Em Hiroshima, uma vez, falaram que eu adulterei. Nossa, só que foi com o Espírito Santo. Porque gente, fofoca, porque quando começamos lá um trabalho da Igreja Batista lá, e eu estava cercado de irmãos pentecostais, desculpa os irmãos, mas é verdade isso. E eles começaram a lenhar em mim, lenhar. Eles não queriam que nascesse ali uma igreja batista, uma igreja que ensina a palavra de Deus. Aí começaram a falar tanta coisa de mim, irmão, que eu falei, língua mentirosa, língua enganadora. Eu li esse salmo aqui, eu clamei ao Senhor. E o duro, mais uma coisa, irmãos, eles podem falar sim, fala, inventa. Só não pode ser verdade. Porque se for verdade, meu irmão, aí você está no bico do tuiu. Falam mentira. Façam calúnia, inventam. Pode falar. Não estão contentes comigo, com a minha fé, com a minha vida espiritual, com o meu crescimento espiritual. Não está contente com isso? Falam, mente. Mas é tudo mentira. E essas mentiras todas caem por terra. Mas nós não sabemos lidar com isso. A gente brinca aqui, a gente fala, mas nós não sabemos lidar com pessoas que fazem calúnia de nós. Ou que são enganadoras. Muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Eu vou lá na cara daquela pessoa, vamos ver se é macho mesmo. Fala na minha cara. A gente é assim. Ah, é? Falou? Então fala na minha cara. Vamos ver se é macho mesmo. Você vai ver só com quantos pau faz uma canoa. A gente é assim. A gente quer resolver o problema. A gente quer ir para cima do inimigo. Ah, quem falou? Foi o fulano. Ah, o fulano falou. Ah, o fulano falou que o ciclano falou uma fofoca. Não tem fim. Ninguém sabe quem falou nada mais. Só vira confusão. Mas não foi isso que o salmista fez, não. Olha o que o salmista fez. O que ele fez? Olha a oração do salmista. Ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava aflito. Ele fez, clamei ao Senhor e me ouviu. Esse é o segredo do crente. Está te falando mal de você? Está fazendo fuxico? Está fazendo calúnia?
está prejudicando a sua família, está falando mal da sua vida, não vai até aquela pessoa, aquele inimigo, não vai resolver assim. Faça como o salmista. Clamei ao Senhor e me ouviu. Mas será que é a primeira experiência que o salmista está tendo em clamar ao Senhor? Será que é a primeira? Aqui está sendo a primeira experiência dele. Eu estou numa situação terrível, irmão. Eu estou aflito, o pessoal está falando, fazendo fofoca da minha vida. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou clamar ao Senhor. Mas será que essa é a primeira experiência dele? Não. Ele já conhecia o Senhor. Com certeza o Senhor já livrou ele de outras situações. Com certeza ele já tinha essa experiência com Deus. De orar e de se entregar ao Senhor, e então o Senhor vem e responde em oração. Então não é a primeira vez. Clamei ao Senhor e me ouviu. Essa certeza. É isso que nós devemos fazer quando as coisas não estão muito bem. Quando você acha que o mundo cercou em sua volta, faça como esse salmista. Na minha angústia, o que eu fiz? Igual nós fizemos aqui agora. Alguns irmãos lá na Bolívia também, eu tenho certeza que tem alguns irmãos lá que está angustiado, que está aflito. Mas se ele aprender isso, clamar ao Senhor, e ele me ouviu. E ele disse, livra-me a minha alma dos lábios mentirosos. Esse é o nosso pedido que nós fazemos quando nós estamos sendo atacados. Todos nós fazemos isso. Nós queremos aquela pessoa, Senhor, manda aquela pessoa lá para, sei lá, dá um jeito daquele cidadão. A gente age assim. Quando as pessoas estão falando mal de nós, quando está fazendo fofoca, quando está fazendo calúnia, a primeira coisa que nós faz é, meu Deus, livra dessa pedra de tropeço, me livra desse trem, não é assim? Leva esse trem lá para não sei aonde, mas me deixe em paz. Ele fez essa oração, mas não foi isso que Deus atendeu. Deus não atendeu o clamor do salmista nesse sentido. Deus fez com que o salmista ficasse ali mesmo. E aprendesse a conviver com essas coisas. Você não vou livrar ninguém não vou matar ninguém, mas você vai ficar aqui e você vai aprender a lidar com essas pessoas. Você vai aprender como que faz. E o salmista então na sua luta, na sua angústia ali, sofrendo, Senhor, livra-me desse cão que está no meu pé, não é assim? Livra-me, Senhor, desse demônio que está no meu pé. Não, você vai ficar com essa pessoa e você vai aprender. Eu não sei se eu posso falar isso como experiência, mas aconteceu comigo já isso aí, irmão. Na fábrica aconteceu comigo isso aí, na fábrica. Não sei, eu não julgo que isso tem alguma relação com isso daqui, mas uma coisa que eu vivi assim, eu estava bem na minha caminhada cristã, bem no começo assim, e eu entrei numa fábrica mas tinha um japonês tão chato, irmão. Você já pegou chefe chato? Já pegou? Nossa, o cara não podia me ver. Nossa, meu Deus, eu era crente já na época. Eu já era crente, já temia o Senhor. Mas eu peguei um chefe, meu Deus do céu, que aquele homem lá é o demônio, eu falei. Não é possível, Deus colocou eu em prova. Verdade, irmão. Lá em Shigaken, meu Deus, o homem chegava de manhã, nossa, cada coisa que ele fez, humilhação, sabe? Nossa, não precisa disso não. E a gente é acostumado, não faz isso, não vai para cima, não, calma, segura essa mão aí. Segura essa mão aí. Segura aí. Deixa que Deus vai resolver. E eu fui aprendendo assim. Para, rapaz. Mas e sabe o que aconteceu, irmão? Eu vou adiantar bastante. Eu orei para esse japonês. Verdade. Para que Deus realmente, ou tira eu do setor, ou me leva lá para não sei aonde, lá, mas me deixa em paz, né? Tipo assim. E Deus realmente ouviu minha oração. Eu senti isso no meu coração, que foi uma resposta de Deus. Aquilo me mudou o jeito dele me tratar. Eu não sei o que aconteceu, aquilo me mudou. Eu ia trabalhar de manhã assim, desanimado. Nossa, você tem que encarar aquela fera de novo, né? Mas eu ia, mas aí, não sei o que aconteceu, o homem mudou. O homem começou a me tratar bem. Bom dia. Começou a falar em português com uma palavrinha, bom dia, sabe assim? Se aproximando de mim assim, me ensinando a fazer o trabalho. E eu não falava Nihongo, né, nada, até hoje não falo nada, mas não falava pior, né? Falava pior. Então, o que acontece? O rapaz lá me ajudou, Deus mudou o coração dele. E eu fiquei do lado desse homem, trabalhando por 3 anos.
Olha, foi assim, uma mudança. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, eu fiquei nessa firma 3 anos do lado desse japonês. Aí quando esse japonês aposentou, que ele saiu, quem é que ficou tomando conta do setor que ele estava? Eu. Olha só o que Deus fez. Mudou. Você vê, eu que fiquei no lugar ali, aí comecei a ensinar brasileiro e pregar para brasileiro. Tanto é que tem uns 3, 4 crentes que eu ensinei e preguei para eles naquele lugar ali. Mas não sei, irmão, Deus ouve a oração. Deus ouve a nossa oração quando nós estamos passando por situações complicadas assim. Não adianta você querer partir para cima e eu vou fazer a minha história, eu vou resolver a minha situação. Não, só vai piorar. Deus ouve, assim aconteceu com esse salmista. Ele estava angustiado, ele estava falando mal dele, ele estava frito, desanimado, mas aconteceu uma coisa, ele clamou ao Senhor. Não era a primeira experiência dele, já conhecia o Senhor em outras situações. Então ele orou ao Senhor e ele me ouviu. Livra-me da minha alma, mas Deus não livrou daquele povo, mas fez ele conviver com aquele povo e aprender a lidar com esse sentimento. E muitas vezes nós não sabemos lidar com esse sentimento, que é fofoca e que é língua enganadora. Você quer partir para cima, você quer resolver os seus problemas, vamos ver se tem coragem de me encarar, falar na minha cara, tipo assim, né? E muitas vezes, irmão, acaba só em pior. Então nós temos que aprender a lidar com esse salmista. Nós também estamos nessa peregrinação, nós também vivemos isso. Nós temos situações parecidas. E ele mudou a sua perspectiva. Mudou a visão do salmista. A visão agora dele é outra. Já não é mais aquele homem, na minha angústia. Não, ele mudou. Ele clamou ao Senhor e ele ouviu e mudou. Olha lá. Agora ele está falando, o que te será dado? Agora ele está falando assim, o que te será dado? O que Deus vai fazer com você? O que Deus vai fazer com você? O que te será acrescentado, ó língua enganadora? Já não é mais ele não pegou para ele mais o problema e vou resolver. Ele está falando, o que será dado? O que será acrescentado, língua enganadora? Flecha, aí a resposta de Deus, flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Você viu que mudou o foco dele? Agora, o salmista que estava angustiado, que se fosse eu ia fazer com a minha própria mão, né? Mas Deus mudou a visão do salmista agora. Agora ele está olhando para aquele pessoal, ele está olhando para aquele povo e está dizendo, o que te será dado, o que te será acrescentado? Língua enganadora. Agora está esperando a justiça de Deus. Ele está aguardando agora que Deus vai fazer uma justiça, que Deus vai trazer justiça, que Deus vai julgar a situação. E a resposta é, flechas agudas do poderoso. Era assim que os guerreiros faziam. Amonavam as flechas. Não era assim? Usava na aljava que fala? Aquelas flechas bem apontadas, ó. E aquela flecha não tinha um alvo certo. O que Deus ia fazer? Ia fazer aquele povo pagar com a sua própria língua. Deus ia fazer aquele povo sentir o que eles fizeram. Deus vai fazer o povo agora sentir com a sua própria língua o que eles estão fazendo com o povo dele. Flechas agudas do valente. Deus vai trazer juízo. O povo vai experimentar como que é difícil. Aquele povo que está falando mal do salmista vão experimentar do seu próprio veneno. Deus vai levantar uma outra nação, um outro povo que vai também castigar eles. E veja só, brasas vivas de zimbro. Diz que esse zimbro é bom fazer carvão, né? Duradouro. É uma madeira que queima e é duradoura. Então por muito tempo, é constante o negócio. A ideia é essa. Que Deus vai trazer justiça e vai ser a justiça divina, não é brincadeira. Ficar na mão do Deus vivo não é brincadeira. Imagina flechas do valente e brasas que estarão ali nos pés. E você saber que tudo isso está vindo de Deus. Essa justiça é duradoura. Deus tem paciência no negócio. Deus, ele traz juízo. E o juízo de Deus é terrível. A Bíblia diz que como é que é aquele versículo? Terrível coisa é o que? Cair de um Deus vivo, né? É isso, né? Na mão de Deus vivo, né? Porque ele traz juízo de uma forma que você fala, meu Deus, agora acolchou mesmo o negócio. Eu estou feia a coisa. Então era isso que o salmista estava confortando o coração do salmista. Deixa eu ver aqui. Mas nesses problemas todos, existe um outro sentimento que tem que ter aí. Apesar de você estar angustiado, você estar com aflição, falando mal de você, estão atacando o salmista,
estão fazendo tudo. Ele orou ao Senhor, ele clamou, e agora ele tem conforto que Deus vai trazer juízo, ele sabe que Deus vai fazer justiça. E aquelas pessoas que estavam falando mentira dele, que estavam zombando dele, ele sabe disso, mas existe uma outra coisa que tem que ter em nós, que é a perseverança. É perseverar no meio de um lugar desse. Perseverança, apesar da dificuldade, apesar que eu souber, apesar de eu saber que eu estou passando por tudo isso acontecendo na minha vida, ele perseverava ainda no meio daquele povo. Ele falava, ai de mim. Ai de mim. Não é errado você falar isso. Ai de mim, Senhor. Eu estou aqui na situação, meu Deus. Ai de mim, mas me dê força. Ai de mim, eu tenho que aguentar de novo. Ai de mim. Até quando, meu Deus? Ai de mim. Não é errado você clamar ao Senhor e dizer, ai de mim por essa situação. Certo? Não é errado. Você colocar isso para fora. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Olha aí, ó, a cidade de Meseque. E na tenda de Quedar, o que eu falei para você? Lugares, Turquia e Arábia, e ele mais ou menos, ele não morava nos dois lugares, ele estava no meio, aí no meio daqueles dois povos. O povo de Meseque é um povo ainda que, netos de Noé, né? Ainda é um povo de Deus, mas era um povo meio que pagão. E Quedar já era mais a Ásia. Então veja bem, ele habitava no meio daquele povo, e a minha alma bastante tempo habitou, ele está ali no meio daquele povo. Apesar de estar com esse problema todo, ele está saindo da sua casa, ele está peregrinando, ele arrumou tudo, agora as coisas vão acontecer, eu vou viajar para Jerusalém. E aquele povo, ficava ali escondido atrás dos morros, e zombando, e falando mal dele, falando mal da esposa, dos filhos, e zombando da sua fé, zombando de tudo que ele fazia, mas ele estava ali. Ele estava ali firme, porque ele tinha um foco central. Ele tinha um foco, uma esperança central. E a esperança dele era essa, era partir para Jerusalém. E esse povo era um povo que detestava a paz. Não é assim no nosso meio? Quando você está no meio de gente que não é crente, que odeia a paz. Você quer trazer paz, mas ele odeia a paz. Ele não quer, não existe acordo. Não tem acordo, entendeu? É sem acordo. E ele falava, pacífico eu sou, mas quando eu falo, eles procuram a guerra. Era um povo que odiava o povo de Deus, eles brigavam com isso. Esse primeiro salmo, então, a gente vê a situação que o salmista viveu, quando ele estava na sua peregrinação. E como ele lidou com isso. Como ele esperou em Deus as coisas acontecerem. E ele espera em Deus. E como ele está perseverando ainda que no meio de uma situação tão difícil, no meio de um povo, quem sabe no meio da família, né? Pessoas que, na verdade, tem crente, tem pessoas que sofrem no meio da família por ser cristão. Na escola, no trabalho, né? Na roda de amigos. Pessoal, lá vem um crente e começa a zombar de você. E às vezes, ainda bem que nós aqui no Japão não tem tanto essa mas vai isso lá na Arábia Saudita, num país mais, esses missionários que estavam lá no Quênia, a filha dele de 13 anos foi estuprada lá, de 13 anos, ele foi dar queixa na polícia porque estupraram a filha dele. E ele foi na polícia, ele foi na justiça do país lá, e o que a justiça diz? Olha, a melhor coisa que você faz é pegar essas coisas e vai embora, porque aqui não existe justiça para você que é cristão. Imaginou essa situação? Imaginou você viver num país assim, onde todo mundo olha para você com esse desprezo? Aqui, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por estar no Japão. É uma benção aqui. Nós não temos esse problema. Nós não estamos no Quênia, na África, lá nos lugares tão difíceis como onde estão os missionários. E lá acontece um desastre desse na família, ele não existe apoio do governo, não existe justiça, não existe nada. A primeira coisa que a justiça falou assim, olha, é melhor o senhor pegar suas coisas e ir embora. A primeira coisa, vai embora. Senão você vai acabar morrendo aqui. Não existe nada que protege eles. Porque ele é missionário e está ali naquela peregrinação, fazendo o trabalho do Senhor. Nós aqui estamos bem, nós não temos esse problema ainda de pessoas de chegar ao nível top, né? Nós não chegamos nós estamos bem, nós vamos trabalhar, nós volta, tal, ixi, tranquilo. Mas tem lugar que nós não podemos nem se reunir aqui em igreja, não pode.
Não pode, que nós é fuzilado. Onde que eu estava... até comentei com um amigo meu, quando eu estava indo para o Brasil, nós passamos ali por... Dubai, né? Dubai. E eu pensei comigo, nossa, esse povo que me detesta, né? Porque eu sou cristão, né? Mas eu pensei comigo, né? Lógico que tem muito cristão também lá. Mas esse povo que acho que me odeia, só porque eu sou cristão. Eu pensei comigo, se eu pegar a Bíblia aqui e começar a ler a Bíblia, hein? Pô, você aceitar Jesus, olha, aceitar Jesus, Jesus é o salvador. Nossa, acho que eu sou preso, eu sou expulso daquele aeroporto, eu não sei o que eles fazem comigo não, alguma coisa eles fazem comigo. Eles não deixam eu ali pregando no aeroporto, mas de jeito nenhum. E eu naquela situação, pensando tudo isso, né? Olhando para as métodos de preto lá, e os homens estranhos. Fui no banheiro lá, fiquei assustei. Já foi no banheiro do bairro? Eu assustei lá. Aí, negócio doido, rapaz, tá doido? O cara pega uma mangueira lá e taca para dentro. Você é louco, rapaz? Que coisa esquisita. É verdade. Você nunca foi, não? É coisa feia mesmo. Eu fui lá, nossa, eu não vou fazer isso não, né? É doido. Mas só que, esse é para quebrar o gelo, certo? Mas veja bem, escuta. Eu pensei comigo assim. Aí eu vi 2 judeus vindo. 2 judeus com a família passando. Os judeus, com aqueles cabelinhos traçados, sabe? Os cabelinhos. Eles são o quê? São judaico, né? Judaísmo, né? Eles usam aquele chapéuzinho preto, com aquela barbinha assim, paletózinho preto, não é assim? Camisa branca. E os dois, um casal. Eu falei, não, mas olha, sabe que eu admirei a fé daqueles 2? Eu queria ter a fé desses 2, porque olha, eles são perseguidos. O Alcorão diz que tem que matar uns judeus para ir para as virgens lá, né? Ó, filho de Alá, né? Lá no Alcorão está escrito isso, no Alcorão. Filho de Alá. Olha ali um judeu atrás da árvore. Mata ele e terá 7 virgens no paraíso. Olha só o versículo que está no Alcorão. E aqueles judeus ali, lá dentro, no meio do inimigo. Com aquela roupa, sem disfarçar nada. Eu sou e pronto. A roupa dele, normal e pronto. E eu ali todo, né, com medinho, ali, sou cristão. E o cara lá, opa, eu sou mesmo judeu, eu creio nisso mesmo e acabou. Ah, mas eu fiquei com aquela vontade de ter aquela fé, viu? E às vezes nós escondemos atrás da nossa fé, sabia? Amigos, escola, trabalho. Às vezes Deus colocou uma palavra para você dar para aquela pessoa naquela hora, você se recua. Não, se eu falar aqui, o que vai pensar de mim? Né? Tem vergonha da fé. Tem vergonha de bater no peito, eu creio, é nisso que eu quero. Olha, Deus tem uma palavra para você, viu? Olha aqui, ó, é isso aqui. A gente recua, a gente quer participar da conversa com eles. A gente quer bater papinho com os mundos. A pessoa vem e fala uma coisa para você, você fala, não, né? E sabendo que aquela pessoa está numa situação de miséria, mas ali naquela rodinha você não tem coragem de dizer, eu sou cristão. Eu não aceito isso. E você precisa de Deus, rapaz. Você precisa de Deus. Você está, olha a situação da sua vida. Você precisa, e a gente não tem essa coragem às vezes. Nós temos que pedir essa ousadia a Deus também. De nós usarmos a nossa ferramenta que nós temos. Temos fé. Engraçado que lá na firma deram um apelido para mim. Primeiro eu comecei a chamar de Lula, né? Por causa da barba. Lá na firma, ô Lula. Aí Lula não pegou. Ah, não deu certo não. Aí começou a chamar eu de outra coisa. Pastor. Pronto, agora é o pastor da Hitachi. Cadê o pastor? Caramba, agora eu sou o pastor da Hitachi agora, né? Aí ela pega, né? Cadê o pastor? Pastor da Hitachi. Ele está falando de mim. Mas também não pegou, porque ele viu que eu não sou pastor. O pastor é o pastor Éder, né? Também não pegou. E agora está chamando eu de Sorriso, Ismael. Porque isso que me vê contente. Como é que você consegue ver segunda-feira dando risada e bom dia para todo mundo? Isso meu, ué. É isso. Eles estão vendo essa diferença. É isso que você... Não precisa você chegar ali e falar, o diabo vai para o inferno, o pecado. Não. Mostra que você vive, que você acredita nisso mesmo. Então eu tenho essa fé. Eu falo bom dia, o Raio, Gozaimasu, para todo mundo, e converso, e dou risada mesmo. Isso não, como é que você consegue vir até o... Como é que é? O Felipe falou assim, que vem aqui, né? Cara, como é que você consegue vir sorrindo todo dia, meu? Não sei como é que você faz. Você vem sorrindo, cara. Você já chega assim, já passando uma alegria para nós, irmão. E o dia é segunda-feira hoje. Esqueceu que é segunda-feira hoje? E daí?
É nessas condições que você consegue passar, que você tem Cristo. Pô, eu não fico falando ali na Bíblia para eles ali. Não fico ensinando a Bíblia ali dentro. Porque eu sei que não convém fazer isso ali. Mas mostrar que eu não estou na rodinha deles, não estou ali sentado com eles. Eu fico sempre no meu canto. E sempre vem alguém falando dos problemas dele para mim. Sempre vem alguém falando. Você vê, chama-te. Isso é legal. Quando alguém chega e você fala assim, não sei se já aconteceu com você isso, olha, uma experiência. Da pessoa fala assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Olha, não vai ficar chateado. Mas eu posso perguntar? Você é crente? Já aconteceu isso aí, irmão? Você? É gostoso quando acontece isso, hein? Eu fico tão feliz, irmão, quando a pessoa fala assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, não vai ficar chateado não, viu? Você é crente? Aí você fala, poxa, eu sou, graças a Deus. Você está passando essa luz para essa pessoa. Você está se destacando. Não, porque você tem um jeito assim diferente, a gente falar de... Já aconteceu com isso, irmão? A pessoa chegar em você é crente? Tem um jeito assim diferente. Já aconteceu, irmão? Mas eu disse que já aconteceu com ela já lá. E isso é bom. Isso não faz realmente, isso não dá sabor de viver. Irmãos, perseveramos em meio a situações difíceis. Eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei o que você está passando hoje. O que se encontra de verdade hoje, talvez você está aqui, mas realmente, somente você sabe o que se passa dentro da sua vida. Dentro do seu lar, da sua casa, na sua vida profissional. O que estão fazendo de você, falando de você. O que está acontecendo com a sua vida. E de repente você está ouvindo esse salmo agora e se aprende então como que o salmista fez. Ele clamou ao Senhor, ele entregou ao Senhor, ele mudou o seu modo de ver as coisas, ele deixou para que Deus tomasse conta agora da situação, não é mais ele agora, o que será dado para você, ó língua enganadora, não é mais eu, agora o meu Deus é que vai trazer justiça, não sou mais eu, mas é Deus. Mas antes de nós, eu quero fazer alguma aplicação aqui, mas antes de nós fazer uma aplicação no lugar do salmista, eu quero que você faça uma aplicação no outro lugar. No lugar do fofoqueiro. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Você tem usado a sua língua para abençoar o outro crente? Você tem usado a sua língua, as suas atitudes para abençoar o outro irmão? Que você está vendo, está passando por situações difíceis e complicadas, em vez de você ajudar, você está passando recados e recado para poder machucar essa pessoa? Como você está agindo? Essa aplicação é para quem não é o salmista, mas o contrário. Como tem usado as redes sociais, na internet? Como você tem usado isso? Esse material que nós temos hoje aqui. Porque às vezes a gente vê cada coisa feia na internet. Esse dia, irmão, a gente vê cada arranca-rabo no Facebook, irmão. Dá até medo. Mas como nós temos usado? Você tem promovido paz no ambiente onde é hostil? Você tem promovido essa paz no lugar onde você habita? Onde você vê que o negócio está feio, está difícil, está complicado, e você fala, pera lá, opa, vamos parar. O meu Deus é maior. Você tem promovido paz, ou você tem alimentado mais ainda a fofoca, mais ainda a língua enganadora, mais ainda a coisa ruim, mais ainda, como você tem usado a sua boca, a sua ferramenta? Temos clamado ao Senhor para não fazer justiça com as nossas próprias mãos? Você tem clamado ao Senhor para que Ele faça justiça? E não a sua justiça? Eu vou lá até com aquela pessoa, eu vou lá, falou, então eu vou lá agora, na casa dela. Eu vou falar, eu vou colocar o dedão no nariz dela, fala na minha cara. Você tem feito isso? Como você tem usado a sua vida? Você tem sido um instrumento na mão de Deus, como o salmista foi? Deus quer usar você. Deus quer te ensinar você a trabalhar nesses sentimentos. Sentimento de angústia, de dor, de aflição, de desprezo. Me desprezaram, falaram mal de mim. E Deus está ajudando, então Deus está nos ajudando nesse salmo a lidar com esses problemas. Agora, como salmista, vamos mudar. Você tem sido alvo, então, de calúnias? Falaram mal de você. Línguas enganadoras chegaram na sua vida e falaram. Como você tem feito? Olha lá. Qual é a decisão certa que devemos tomar quando as coisas estão realmente os caos na nossa vida? A situação é difícil.
E como nós devemos tomar a situação? Como nós vamos superar a amargura, a tristeza, a aflição, a angústia que está no nosso coração, quando nós sabemos que estão falando mal de mim, estão falando mal, estão me prejudicando em tudo, e vindo de irmãos, vindo de pessoas que não são crentes. Como você tem superado a amargura? É possível ter paz no meio de pessoas contra a paz? Perseverança. Persevera, irmão. Persevera. Não é fácil. Nós aprendemos hoje que não é fácil. É difícil. E esses salmos então nos ensina algo mais profundo ainda. Quando nós olhamos para esses salmos, por tudo que eu falei aqui, esse salmo nos lembra, quem é que passou por tudo isso, se não foi o Senhor Jesus Cristo? Quem não passou por isso? Ele foi o mais desprezado. Dele nós não fizemos caso algum. Então esse salmo parece que expressa também os sentimentos do Messias. Como diz lá em Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Agora, era desprezado. É o mais rejeitado entre os homens. Ele foi esse homem. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E dele, e não fizemos dele causa alguma. Jesus sofreu todo esse sentimento. Ele passou por isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nos repudiamos de aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus veio nos resgatar disso. Jesus veio nos dar força para passar por isso. E é por isso que nós vamos peregrinar, nós vamos continuar na peregrinação na nossa vida, mas com certeza que nós vamos chegar até a Jerusalém Celestial por causa dele. Por causa de Jesus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando por seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus passou por todos esses sentimentos. Então é bem provável que esse Salmo 120 expressa os sentimentos do Messias. E por causa dele, eu e você, nós podemos vencer essa batalha. Por causa de Jesus, nós podemos passar, peregrinar, em meias dificuldades, em meias lutas. Mas nós vamos chegar lá. Porque ele foi o maior exemplo disso. Amém, irmãos? E estamos acabando então. E que Deus nos ajude. Que Deus nos socorra. Nós estamos nessa peregrinação. Você está. Você está caminhando. Quem sabe eu não sei quando é que você saiu da sua casa. Quando Deus te chamou, é como se estivesse saindo da sua casa. Então você começou aquela peregrinação lá atrás. Quem sabe 5 anos, 10 anos, 3 anos. Você começou a dar os seus passos. E agora você está caminhando para uma Jerusalém celestial. Algo lá na frente te aguarda. Há um encontro lá na frente. A Jerusalém celestial ainda está lá na frente. E nós vamos nos encontrar com ela. E nós vamos um dia estar com o Senhor Jesus. E vai valer a pena a nossa peregrinação, irmãos. Vamos orar então? Irmãos, se você está passando por esse momento, sei lá, não sei se você tem. Eu quero que você pegue essa palavra e veja como que o salmista fez. Aprenda com o salmista. Aprenda com essa palavra. Aprenda. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Eu sei da minha situação. E você então, com a sua cabeça baixa agora, você vai clamar ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Livra-me, Senhor, dessa situação que eu estou vivendo hoje.
dessa vergonha que eu estou passando. Se você é o que está causando o problema, ora para que esse Deus muda os seus pensamentos. Se parte de você os problemas, para que o Senhor mude o seu coração. Mas se você for aquela pessoa que está sofrendo isso, então fala para o Senhor te socorrer. A te livrar dessa situação difícil. A te ensinar a passar por isso. Vamos estar orando então. Senhor.